paz do Senhor, queridos professores da nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom receber você aqui para mais uma videoaula das revistas de Lucas, que nós estamos aprendendo, nesse trimestre de 2023. E sabe, todas essas lições estão sendo ministradas através das revistas do PEC. Elas estão divididas em 3 modalidades: maternal, jardim de infância e juniores. E sabe, muito legal que você, querido professor, pode estar aplicando essa revista junto com seus alunos nesse próximo domingo. Essa daqui é a revista do maternal. O tema dessa revista é a vida de Jesus contada por Lucas. Essa revista e todas as lições são voltadas para a faixa etária de 2 a 3 anos, que são os nossos queridos bebezinhos. E aqui na revista do professor você também vai encontrar o QR Code. Através dele você pode encontrar todas as figuras das 13 lições. Essa semana estaremos estudando a lição de número 9. Essas figuras são recursos pedagógicos que irão colaborar para que você possa dar uma lição bíblica excelente para todos os seus alunos. Bom, agora a gente vai para a nossa primeira aula com ela, a nossa querida pastora Elda, que esse trimestre está apresentando uma ideia de ensino muito legal, que é o livro sensorial. E para hoje, ela preparou dicas maravilhosas. Pastora Elda, a paz do Senhor e seja bem-vinda! Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro. Que coisa boa de poder compartilhar com vocês a palavra de Deus, como trocar experiências, trocar ideias, porque nós precisamos ensinar a palavra de Deus aos nossos bebês e às nossas crianças até os 3 aninhos de idade. E isso não é fácil, sabe por quê? Porque eles precisam de todo um cuidado, todo um carinho. E aí a gente já sabe, que essa turminha curiosa que está naquela fase da oralidade, ou seja, tudo gosta de colocar na boca, para ver textura, que gosto tem. Então, vamos ter cautela, muito cuidado com o material que a gente deve produzir e oferecer ao contar a palavra de Deus aos nossos pequeninos. Então sejam todos muito bem-vindos, papai, mamãe, as professoras que estão aí nas creches, nos orfanatos, nas igrejas. Que coisa boa compartilhar a palavra de Deus com vocês. E hoje, na nossa lição maternal do livro de Lucas, que coisa boa, papai e mamãe estudando o Evangelho de Lucas lá na igreja ou em casa, e também agora pode ensinar para o seu bebê, para o seu pequenino, a palavra de Deus, que diz aqui o título da nossa revista, A Vida de Jesus Contada por Lucas. Que coisa maravilhosa! Então é muito bom poder compartilhar algumas ideias da palavra do Senhor para vocês e com vocês. Então vamos lá, hoje é a lição de número 9 e nós temos como título: Agradecer é legal. Olha que coisa boa, a meninada precisa aprender isso, Agradecer é muito legal. Agradecer a quem? Agradecer como? Calma, nós vamos contar tudinho, mas você deve primeiro, papai, mamãe, professoras, enfim. Vamos lá, gente, ler aqui, a palavra de Deus. Esta é a nossa inspiração, a nossa fonte inesgotável, a palavra de Deus. E a história de hoje está no livro de Lucas, no capítulo 17, versículos de 13 a 18. Leia, reflita, ore. Vamos aí trocar ideias com vocês e prepare bem legal a lição de hoje, a história para os seus pequeninos e até para você que trabalha no berçário aí na igreja. Também vamos lá ensinar a palavra de Deus aos nossos bebês, A palavra do Senhor no coraçãozinho deles. Cabe a mim e você ministrar, tá bom? Essa palavra tão linda, viva,
poderosa, que é a palavra do Senhor. E no ensino de hoje, que tem como título, como eu falei, agradecer é legal, nós temos como objetivo ter sempre na nossa mente que quando terminar o nosso ensino, a criança precisa saber, né, que Jesus cura as pessoas que estão doentes. Isso é muito importante, tá bom? Então vamos lá, se você observar aí o nosso slide, nós trazemos aí uma proposta bem legal. Como que eu vou, né, primeiro dizer para minha criança que agradecer é legal? Então eu vou ensinar a palavra de Deus. Sejam agradecidos. E aí a gente lembra que a criançada tem brinquedos em casa, não tem? Então você pode, com o bebê no berço, ele acordado, espertinho, brincando, você pode mostrar para ele, né, um bonequinho, uma bonequinha, e você pode aí, né, se não for como esse aqui, que já está na posiçãozinha aqui de orar, você pode com qualquer outro bonequinho e até os bichinhos mesmo que ele tem aí no berço, e aí você coloca também na posição de orar. A criança vai prestando atenção, né? E aí, olha, vamos agradecer a Papai do Céu, né, as coisas bem legais que ele tem dado para a gente. Então, sejam agradecidos. Hebreus 12, 28. Pronto, vocês já falou a palavra do Senhor, o versículo, e vai guardando no coração. A palavra do Senhor com certeza ficará guardada no coração, tanto dos nossos bebês, quanto dos nossos pequeninos de 2 a 3 anos. Beleza? Vamos lá, gente! Vamos lá. No próximo slide, você pode verificar aí que nós também trazemos, né, uma ideia bem interessante sobre a questão da história. Para esse trimestre, não é? Nós então trazemos ainda a proposta, olha, durante todo o trimestre, o nosso livro sensorial, tá bom? Então vamos lá. Claro que a Bíblia, a palavra do Senhor, você quando for falar o relato bíblico, a história bíblica, você sempre mostra para a criança. Você não vai ler para ela, ela não vai entender nada se você for ler, mas você já leu, já orou, né? Pede de Deus sabedoria e você vai com muito jeitinho conversar com os seus pequeninos, ensinando a palavra de Deus, né? Então, a Bíblia. Ok, na nossa revista do professor, sempre vem a proposta, não é? Que é uma lâmina, nós chamamos essa folha de lâmina, vem com figuras bem legais aí, né? Relatando aí os personagens da história de hoje. No caso, são os 10 leprosos, né? Jesus e um deles aqui que vai conversar com Jesus. Então você recorta, plastifica e deixa reservado. Fez isso? Legal! Então vamos lá. No nosso livro sensorial, nós sempre trazemos uma proposta na revista aí, tá dizendo detalhadamente como é que você tem que fazer, tá bom? Então eu coloquei, olha, leia com calma, mas aqui está exatamente o que na revista vem sugerindo. Um cenário, você pode observar, né? Esta é a página de número 9 do livro sensorial, ok? E aí, nós começamos a produzir. Se você observar, esse material é de emborrachado, né? Que a gente sempre conhece por EVA, mas você pode fazer também de papéis coloridos, mas tem que plastificar para poder ele ficar mais resistente. Ou de feltro, retalhos de tecido, faça o seu livro sensorial que será muito legal. Então aqui, conforme orientações na revista do professor, aqui está o cenário, né, que é uma paisagem. Eu coloquei aqui esse tipo de emborrachado, que ele tem uma textura diferente, porque é interessante, porque a criança, eu estou estimulando a percepção, né,
visual, a criança vai observar que este tipo aqui, né, de emborrachado é diferente do que está aqui na parte superior. E aí nós fizemos aí representando como ao longe 2 casinhas com vegetações, árvores de um lado e de outro. E alguns já têm me perguntado, alguns professores, e aí como é que a gente recorta, né? E faz esse cenário? Nem todo mundo tem habilidade, mas vamos lá, gente, comecem, é só começar. É só começar que você logo terá suas habilidades aí, coordenação motora fina em ação e vai se aperfeiçoando, tá bom? Para quem pode e gosta também de costurar, você pode fazer as folhagens, olha só, tá vendo? De feltro, coloca velcro no verso e você pode montar também dando uma textura diferente, né? A árvore aí do seu cenário do livro sensorial, né? Essa vegetação, olha como fica bonito, não é? Olha, já mudou, né, a cena. E aí, na lição passada, eu mostrei um painel como é que faz e observe que os tipos de materiais você pode repetir em cenas diferentes. Mas vamos lá. Vamos à história? Próximo slide, por favor. A palavra de Deus. Lembre-se o título: Agradecer é legal. Sabe de uma coisa? Olha, eu já estou observando que o bebê está quietinho, está lá, né, com o seu brinquedinho, com o seu mordedor lá no bercinho. E aí eu vou e mostro para ele, né, a palavra de Deus e digo: olha só, né, eu posso pegar 2 bonequinhos, ou desse tipo de bonequinhos de feltro, ou brinquedinhos que ele tem também, né? E eu posso juntar vários brinquedinhos. Ora, imaginação, né, gente? Vamos usar a imaginação, a criatividade. Eu posso contar a mesma história para os meus bebês usando brinquedinhos, chocalhos, tudo que tem no berço. E eu posso fazer que aqueles ali sejam os personagens da história. Eu digo: olha, alguns amigos estavam dodó e doentes, mas eles entenderam. Alguém disse para eles: Jesus está passando aqui pela cidade. Eles foram espertos, foram até Jesus e disse: Jesus, olha, poxa, a gente precisa de ajuda, nós estamos dodói, cura a gente. E aí Jesus mandou eles irem até uma pessoa chamada sacerdote, e eles poderiam ir porque eles estariam curados. E no caminho, surpresa! Jesus curou aqueles homens. Uau, que legal! E só um voltou para agradecer. Só um. E Jesus disse: peraí, não foram 10? Só um agradeceu? Ah, então você vai ser muito abençoado porque você reconheceu isso. E Jesus abençoou aquele homem. Da mesma forma é com a minha criança de 2 a 3 anos. Agora sim, com elas eu venho ao livro sensorial. Posso sentar com elas, né? Faço como se eu estivesse assim num piquenique, com almofadas ou não, ou ao ar livre, em qualquer lugar que você estiver aí, e você mostra o livro sensorial e você diz: a palavra de Deus fala que certo dia Jesus estava passando ali pela uma cidade, e sabe o que aconteceu? De repente, vários homens que estavam doentes, e aqueles homens não podiam entrar na cidade. E eles então perceberam que Jesus estava passando por ali, e todos eles gritaram: Jesus, nos ajude, tenha pena de nós, nós estamos doentes. E aí Jesus então disse: ok, eu vou curar esses homens. Porque quando Jesus decide, Ele cura mesmo. E as pessoas ficam boazinhas. É isso que é curar de qualquer dodói. Entendeu? Aí então, eles foram, a palavra de Deus diz que eles então foram
lá diante procurar um sacerdote. Sacerdote era um líder da igreja daquela época. E aí, Jesus, no caminho, eles, quando olharam um para o outro, ei, você está curado, que legal! E aí eles foram embora. Todos os 10? Não, só um voltou e disse, lá onde Jesus estava, Jesus, muito obrigado porque o Senhor me curou. Olha, eu estava tão doente e o Senhor me curou. Gente, que coisa linda. Jesus ficou muito feliz com isso. E aí Jesus abençoou a vida daquele homem. Viu? Você acabou de ensinar a palavra de Deus. Após a sua história, você pode orar com a sua criança. Ore pelo bebê. E com as crianças de 2 a 3 anos, você ora e as crianças podem repetir. Querido Jesus, muito obrigada porque o Senhor cura as pessoas doentes. Que Deus abençoe. Ministre a palavra do Senhor porque ela não voltará vazia. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Muito obrigada, pastora Elda. Deus abençoe a sua vida. Essa ideia do livro sensorial é uma ideia fantástica para estarmos ensinando a palavra de Deus para os bebezinhos. E eu espero que você, querido professor, possa ter anotado. E eu quero que você aplique todas essas dicas aí na sua próxima aula. Sabe, importante que ao final da sua lição bíblica você possa estar utilizando a revista do aluno. Aqui você vai encontrar 2 atividades que você pode sentar e estar realizando todas elas junto com os bebês. Vai ser fantástico. E tudo está relacionado com a lição que foi aplicada através da revista do professor. Bom, a próxima aula é para você que é professor da turma muito especial Jardim de Infância. A pastora Vânia vem aí com ideias extraordinárias que eu tenho certeza que vai acrescentar muito para você que vai estar ministrando nesse domingo a lição de número 9. Pastora Vânia, bem-vinda à paz do Senhor. Olá, professores! Olha aqui, nós temos aqui hoje a participação deste fantoche. Tudo bem? Tudo! Isso! Então nós vamos conversar com vocês hoje sobre a nossa revista Jardim da Infância. É a nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Mas eu vou aproveitar aqui a presença desse fantoche aqui, desse menino de chapeuzinho colorido, muito fofinho, para nós incentivarmos você, professor, a providenciar também um bonequinho, tá? Pode ser uma menina, pode ser um menino, porque a nossa dica do nosso louvor de hoje é muito interessante, que fala sobre os 10 leprosos e tem uma interação muito legal de um fantoche com as crianças, porque faz as perguntas sobre o número dos leprosos que foram curados por Jesus. E então é muito importante você encontrar um fantoche para que a sua criança possa aprender muito mais sobre a nossa história de hoje, tá bom? Então essa é a nossa dica do fantoche para a hora do louvor, tá bom? Principalmente o primeiro louvor que fala sobre os 10 leprosos, tá bom? Tchau! Tchau, 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 tchau. Então vamos lá, vamos continuar agora a nossa lição, tá bom? Vamos lá e agora nós vamos pedir que você abra a sua revista, você que está aí, professor, tá? Seja muito bem-vindo, nós estamos aqui para lhe ajudar. Sabemos que as nossas sugestões, elas estão na revista, mas é muito bom quando nós podemos vê-las feitas aqui por nós e você acompanhando, tirando todas as suas dúvidas, tá? Então pegue a sua revista, sempre que você participar das videoaulas, por favor, tenha em mãos a sua revista para que você possa acompanhar. E também a do aluno, né? Porque para você verificar que exatamente o que está aqui na revista do professor está aqui na revista do aluno, de uma forma mais leve, com uma linguagem mais adequada, com os exercícios exatamente daquilo que você falou.
Então, jamais um exercício poderá estar diferente daquilo que o professor ensinou. Até porque, muitas vezes, os pais, né, se a criança faltar um dia na escola dominical, o papai vai poder olhar a revista da criança e entender e fazer direitinho com a sua criança em casa as lições, tá? Porque estarão de acordo com a historinha que está acima na linguagem da criança, tá bom? Então vamos lá, abrindo aí a página, na página 40, a lição de número 9. Vamos lá, professor? E nós vamos agora pedir que abra a tela cheia para que nós possamos fazer a leitura de tudo que está aí na página da tua revista. Vamos lá? Então, lição de número 9, nós temos com tema a fé que salva. Encontrando o tesouro é exatamente onde está escrita a lição. Quais os capítulos? Lucas 17 e 18, esses 2 capítulos são necessários serem lidos por você, professor, tá bom? E o guardando no coração é aquilo que você vai ajudar a criança a guardar dentro da sua mente e do seu coração, que é a tua fé te salvou, Lucas 17, 19, tá? Então, nós procuramos sempre colocar bem chutinho para que a criança tenha mais facilidade de decorar. E os objetivos, ressaltar que Jesus deseja trazer de volta a alegria dos que são desprezados. Você vai já entender do que estamos falando. E o Vamos Louvar, 2 dicas aí que nós temos, 10 leprosos, que eu fiz referência ao fantoche, e fé mais fé, amor mais amor, tá? Também um louvor para você cantar com as suas crianças. E agora as orientações importantes, elas são importantes de verdade, que diz assim: para o musical dos leprosos, sugerimos que providencie um fantoche com as características de criança para ser o protagonista do musical, enquanto as crianças cantam fazendo a contagem dos 10 leprosos com os dedinhos. Providencie uma casa para o fantoche conforme desejar. Considere as sugestões sobre a túnica com manchas para identificar a triste situação dos leprosos e sobre a venda dos olhos para demonstrar a dificuldade do cego de Jericó. Abrindo a tela, tirando agora, vamos lá com você. Isso, professor. Você entendeu o que nós colocamos aí para você? É isso mesmo. Então preste muita atenção que nas nossas orientações, essas orientações, elas são muito necessárias. Então, professor, providencie exatamente para que a sua aula seja um sucesso. E agora nós vamos aqui para o nosso quadro, que ele sempre coloca, atualiza qual é o nosso tema. E o nosso tema de hoje, como nós já lemos aí na nossa revista, a fé que salva. E não custa nada eu mostrar como é simples fazer esse quadro. Olha aqui, essas partes do coração ou de uma flor, de uma pétala, como você queira, elas são removíveis. Elas saem facilmente e você pode tirar e cada domingo você pode atualizar. Simples assim, ó, porque essa parte aqui ela é solta, tá vendo? Deixa eu mostrar melhor aqui para você. Ó, aqui é solta, todas as 4 partes, elas são soltas. E exatamente dá para que você possa colocar a folha A4 com o tema do dia, tá? Sugestão simples, mas interessante. Depois eu coloco aqui. Então, nós vamos agora verificar a nossa próxima dica, que é o guardando no coração. Então, você vai precisar do quadro de pregas, tá? E nós vamos trabalhar agora com a criança a dinâmica do versículo. E nós pensamos numa situação muito interessante. As crianças na faixa de 4 a 6 anos, muitas delas já estão alfabetizadas. Algumas não, mas a maioria sim. Elas já conhecem as letrinhas
E então, como este versículo, ele ficou bem chutinho, ele ficou muito interessante, eu resolvi trabalhar com as crianças da seguinte forma. Bem, e a ideia é a seguinte, é você trabalhar a leitura com a criança, já que o nosso versículo ficou bem chutinho. Então, vai começar com a primeira letra do versículo, que começa com a letra A. Aí, então, na hora você pergunta, vamos lá, amiguinhos, todos dizendo com a tia ou com a professora, que letra é essa? Aí eles vão dizer, A, né? Então, quase todas as crianças de 4 anos já conhecem a letra A. Então, A, então vamos lá, qual é a segunda palavrinha? Aí, coloca aqui, ó, e você ajuda as crianças a fazerem a leitura. Então, vai lá, pode, se for o caso, pode até ir letrinha por letrinha até formar a palavra tua. Que coisa boa! Olha, as crianças vão se sentir muito felizes em saber que elas estão construindo aquelas letrinhas, estão construindo aquelas palavras. Isso vai envolvê-las de forma que elas vão ficar muito mais interessadas à conclusão do versículo de hoje. Então, a tua. Aí vamos lá, crianças, você fala para as crianças, né? Olha aí mostra com essas letrinhas. F e o E é a palavra fé. Que lindo, né? Vamos lá. E ó, então são palavrinhas pequenas e de fácil acesso às crianças nessa faixa etária. T, né? A tua fé, T, ou ti, né? Que a gente fala. Salvou. Pronto. Aí agora vai para o nosso versículo, que é Lucas. Se encontra em Lucas, capítulo 17 e verso 19. Que show, hein? Que bom, a sua criança vai amar. E depois disso ainda tem mais aquela dica que sempre a gente dá sobre quando nós trabalhamos com o quadro de pregas. Qual é? Tira tudo, coloca aqui, embaralha tudo e chama amiguinhos para vir à frente e colocar aí na ordem. E isso aí você vai trabalhando a memorização de uma forma bem criativa, bem divertida com as crianças. Gostou da ideia? Então vamos lá. Não se esqueça de fazer exatamente como está na sua revista, tá? E agora o próximo passo é a nossa história. A nossa história de hoje é muito interessante. Eu vou precisar tirar isso aqui, eu vou remover. Bem, já substituímos agora o nosso quadro de pregas pelo flanelógrafo, porque é a hora da nossa história. Nossa história que está aqui, ó, na Palavra de Deus. Professor habilitado aí? Já leu os 2 capítulos? Isso aí. Então agora é hora de nós juntarmos a leitura da Bíblia com a leitura da revista e nós fazermos uma linda história. Lógico que aqui eu vou fazer só bem rapidinho para que você só capte, para que você possa perceber as principais situações da nossa história. A nossa história conta 2 episódios muito interessantes, 2 episódios de milagres. Por onde Jesus passava, os seus milagres o seguiam. Que coisa linda! Você tem que transmitir isso para a criança, que Jesus, quando estava aqui nesta terra, por onde ele caminhava, ele curava, ele libertava, ele salvava, ele ressuscitava. Então, o Senhor, mais uma vez, fez isso na vida de vários homens nos episódios de hoje da nossa história, tá bom? Então, a Bíblia conta que certa vez Jesus estava entrando em uma aldeia, próximo a uma aldeia, um local bem distante, onde haviam leprosos. A lepra era uma doença naquela época muito triste, não tinha cura e as pessoas tinham que ficar isoladas dos seus parentes. Já pensou ficar longe dos parentes, dos amigos, da esposa, dos filhos? Mas infelizmente era isso que acontecia com aqueles homens. Eles estavam com as suas peles, o seu corpo todo feio, todo cheio de feridas. Olha aqui, para você poder entender, criança. Olha aqui, vou até colocar aqui, vou pregar para que você possa perceber. Olha como era que ficava o corpo daqueles homens, cheio de dodói, todo cheio de feridas. A lepra, naquela época, não tinha remédio, não tinha médico, ninguém conseguia curar. Imaginem, crianças, o desespero daqueles homens. Mas aqueles homens ouviram falar que Jesus estava passando por ali, naquela aldeia.
E eles viram em Jesus a única solução para eles ficarem curados. Porque a fama de Jesus era que ele curava. Então eles disseram, agora é nossa vez. E aqueles homens todos ficaram ali e começaram a gritar, Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus, tem misericórdia de nós. E eles gritavam, Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus, tem misericórdia de nós. E Jesus, naquele momento, curou os 10 leprosos de uma vez só. E então, olha o que aconteceu. Eles ficaram limpos, porque quando Jesus faz a obra, ele faz de verdade. Eles ficaram limpos e agora ficaram glorificando ao Senhor. Porém, crianças, apenas um, a palavra de Deus diz que é apenas um. Olha aqui. Voltou para agradecer a Jesus. Os outros ficaram tão felizes, ó, que foram para casa fazer a festa. Mas um reconheceu que precisava chegar a Jesus e iria agradecer. E Jesus, então, com certeza ficou muito feliz em ver a atitude daquele homem que reconheceu que ele havia curado daquela lepra tão triste. E agora todos ficaram felizes, que coisa boa. E ainda nessa mesma história eu falei que existiam 2 episódios. O segundo episódio, muito interessante também, é que certa vez Jesus passava por uma cidade. E essa cidade lá em Jericó. E quando Jesus chegou na entrada da cidade, havia um cego pedindo esmolas. Sabe, crianças, deve ser muito triste a situação de um cego. Vamos ver como é que pode se sentir um cego? Vem cá, Julinha. Julinha, vem aqui comigo, que ela também é uma criança. Tudo bem, meu amor? E ela vai aqui, olha, representar a todas as crianças da escola dominical. Então, vamos ver se a Julinha consegue ver alguma coisa. Julinha, você consegue ver assim? Não, né, Julinha? Pois é, assim mesmo era aquele homem. O homem, o cego de Jericó, que clamava por Jesus, estava ali pedindo esmolas, mas ele ouviu que Jesus passava e mais uma vez ele disse, agora é o meu momento, agora é a minha hora. E ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Grita aí, Julinha. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Exatamente. E Jesus então olhou para aquele homem. E Jesus naquela hora pediu que o mandassem vir até ele. Então os seus auxiliares, os seus discípulos levaram aquele homem até Jesus. E ali naquela hora, olha o que aconteceu. Quando aquele homem chegou próximo de Jesus, com certeza ele sentiu algo extraordinário na sua vida. E Jesus olhou para ele e disse, olha o que Jesus disse. Jesus disse, vai, que a tua fé te salvou, ser curado. Porque Jesus perguntou dele, o que você quer que eu te faça? E ele disse, eu quero ver. E olha, Jesus respondeu o clamor daquele homem. E naquela hora, olha aqui, vamos lá, vamos ver o que aconteceu aqui com a Julinha. Julinha, coisa boa. Como é bom a gente poder ver, não é, Julinha? Pois é, então foi exatamente o que aconteceu. Aquele homem agora também foi curado. Então, quando nós estamos perto de Jesus, acontece isso. Olha, Julinha, Jesus cura, pode ser qualquer que seja a enfermidade. Jesus tem poder de curar e Jesus pode voltar a ver da vista aquele que está cego. Jesus faz isso. Que coisa boa, hein? Então, que coisa linda, criança. Você hoje aprendeu essas 2 lições maravilhosas na sua história de hoje. Tá bom? Julinha, você fica mais um pouquinho aqui?
Então tá bom. Então agora nós vamos para a próxima situação da nossa revista, que é, deixa eu guardar para cá, nós vamos ver agora a nossa atividade extra de hoje. Então, já que nós falamos dos 10 leprosos, nós pensamos aqui numa atividade para a criança fazer, né? Ajudar, você em casa, professor já vai adiantar. E a ideia é a seguinte: você fazer dobraduras daquele bonequinho que é tradicional, que todo mundo sabe fazer. A cabecinha, os bracinhos, as perninhas, todos emendados, e depois você vem com a tesoura e você divide. Olha aí. Então, a ideia é essa, olha, que eu estou fazendo aqui na folha, mas você, se quiser fazer de acordo com a quantidade de criança que você tenha, você vai precisar de uma folha maior, pode fazer de cartolina branca. Então, você faz um corte no tamanho ideal que você vai precisar. Você tem que dobrar ao meio, aí você dobra de novo assim, ó, de novo. Feito isso, você abre, tá? Quando você abrir, você já vai fazer tipo uma sanfoninha, tá? Pega esse, aí vem pra cá e vem pra cá. Faz uma sanfoninha assim, ó. Já tá marcado a folha, né? Pode ser cartolina, pode ser o papel que você quiser. Aí você faz isso, ó. Tá vendo? Efeito sanfona. Aí é aqui que você vai fazer o desenho, tá? Do seu boneco, sem ir até o final. Você tem que cortar e deixar as partes juntas, para quando você abrir, dar esse efeito aqui, ó. Olha aqui, Julinha, como ficou o efeito aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Olha lá, isso aqui também é feito com o papel ofício. Ó como é que ficou o efeito, tá? Isso aqui é tão simples, professor, que a gente não precisa nem, quando você tem uma prática bem legal de sala de aula, não precisa nem usar o lápis. Com a tesoura mesmo você faz direitinho, tá vendo? Aí aqui eu fiz um modelinho mais curto, porque a minha intenção é justamente trabalhar isso aqui, ó. Você vai entregar para a criança assim, limpinho, como está aqui, sem nada. A criança vai fazer a pintura que ela quer e vai transformar assim, ó. Segura aqui, Julinha. Olha aí. Então aqui tem um leproso, que não é mais leproso, agora já é um homem curado por Jesus. Por isso que está todo bonitinho, arrumadinho. E tem mais um aqui. E aí as crianças, você vai fazer conforme o número de crianças que você tenha na sala. Cada uma vai ganhar um bonequinho desse, tá bom? Representando aqueles homens que foram curados por Jesus, tá? Aí atrás, ó, coloca aqui o palito de picolé, ok? E aí vocês, ó, vão cantar, vão ir lá a musiquinha, tá? Se tiverem assim 20 crianças, pode fazer grupo de 10 em 10, aí todo mundo juntinho cantando, muito animado, aquele louvor que fala sobre Jesus que curou os leprosos, tá bom? E vai ficar maravilhosa a tua aula com as crianças. Obrigada, Julinha. E para você que está em casa, né? Posso aqui para frente, para os nossos professores. Agradecemos a sua atenção, professor. Esperamos que você aproveite as ideias e faça bem bonito aí. E que Deus possa abençoar poderosamente a tua vida e as tuas crianças também. Tá bom? Tchau, 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 Julinha. Deus abençoe. Até a próxima. Gratidão, pastora Vânia, essa aula foi tremenda, muito obrigada por tudo. E você que está aí estudando e está assistindo tudo, saiba o quanto é importante você ter a revista do professor, porque ela serve como guia para você estar utilizando durante toda a sua aula. E em conjunto com essa revista, devemos também trabalhar a revista do aluno, porque as crianças, ao final da lição bíblica, devem realizar as atividades e exercícios, e assim elas estarão memorizando tudo que aprenderam durante a sua aula. Estudar e conhecer a lição para você ministrar para os seus alunos é importante. E você, que é um professor da modalidade juniores, vem aí uma aula imperdível com a pastora Rejane Marcelino. Ela vai trazer ideias muito legais que você pode estar aplicando durante a sua aula desse domingo. Vamos lá então? A paz do Senhor, pastora, e seja bem-vinda! A paz do Senhor, queridos professores.
da Escola Bíblica Infantil. Estamos mais uma vez aqui para a nossa videoaula sobre a nossa revista de Lucas, né? Que tem como tema Lucas escreve sobre Jesus. E a nossa modalidade são os juniores. Os juniores é aquela faixa etária de 7 a 11 anos. Então hoje nós estaremos estudando a lição de número 9. Então, para dar início à nossa videoaula, vamos já prestar bem atenção ao nosso primeiro slide. A lição 9 tem como tema Jesus ensina importantes lições. O nosso texto bíblico está baseado em Lucas, no capítulo 16 e no capítulo 17. O nosso objetivo diz o seguinte: enfatizar que Jesus ensinou importantes lições sobre fé, persistência e gratidão. A nossa aplicação, que tem que combinar direitinho com o nosso objetivo, diz o seguinte: Lucas apresenta Jesus como profeta viajante. Ele caminhou para Jerusalém, onde cumpriria sua missão. Antes de chegar a Jerusalém, foi nos povoados, onde deu atenção especial aos necessitados e carentes. Pessoas que não teriam sido salvas se Jesus não as tivesse libertado pessoalmente. Ele ensinou lições importantes sobre gratidão, como a atitude daquele homem que foi curado de lepra, sobre fé e perseverança, como a atitude da viúva e do cego. Jesus amou as pessoas e deu a elas o que elas mais precisavam: a vida. Busque o Senhor, tenha fé quando precisar de um milagre e seja grato ao Senhor por tudo. Muito bem, então o nosso objetivo, ele precisa combinar com a aplicação. E dentro da aplicação, nós precisamos explicar para as crianças, né, no final da história, o que nós podemos tirar de lição e aplicar na vida das crianças. E uma das palavras é gratidão. Precisamos ser gratos, além de sermos persistentes na oração. Então Jesus teria muita coisa para ensinar para aquelas pessoas, assim como veio para nós também este ensino de gratidão e de perseverança na oração. Vamos ao nosso próximo slide? Orientações importantes. Para a nossa lição de hoje, é necessário que tenhamos um mapa, porque nós vamos precisar para poder marcar as cidades aonde Jesus estava. Então, nós vamos falar sobre a viagem de Jesus a Jerusalém. Por isso, nós precisamos deste mapa, para explorar a jornada dos dois destinos que Jesus estava presente, Samaria e Jericó. Na introdução, você sabia, devemos usar bandeirinhas para marcar os locais, né, e mostrar onde Jesus realizou os milagres dos 10 leprosos e também do cego. Na atividade da revista, os alunos devem pintar os pontinhos que indicam a localização de Samaria, Jericó e Jerusalém. Então é necessário que você tenha um mapa. O mapa está aí no seu QR Code, você pode baixar e você pode imprimir para mostrar aos seus alunos. Nós precisamos marcar a cidade de Samaria e a cidade de Jericó, aonde aconteceram os milagres. E ali, na revista do aluno, eles irão pintar as cidades marcado para ser feito essa atividade. Muito bem. E no próximo slide veremos o Você Sabia, que é a introdução da nossa história. Vamos lá? O Você Sabia, da lição 9, apresenta a viagem de Jesus a Jerusalém. A jornada entre os dois destinos não programados, Samaria e Jericó. O local onde Jesus realizou 2 milagres, a dos leprosos e a do cego. A chegada na cidade de Jerusalém é o ponto final do Você Sabia. Então, no Você Sabia, você estará com um mapa mostrando exatamente o que aconteceu nesta jornada. Jesus, ele parou primeiro em Samaria e depois em Jericó. Agora vamos ao nosso próximo slide. Os tópicos da 9ª lição diz o seguinte: primeiro, vamos falar sobre os 10 leprosos. Segundo, a viúva e o juiz injusto.
Terceiro, Jesus e o cego de Jericó. E o último, a nossa aplicação. E para os visuais, nós temos aqui as figuras da nossa lição, né? Usamos também a figura 10.3 para auxiliar que Jesus, ele fez esses milagres, tá bom? Então, o que nós vamos precisar? Da figura F9.2, que é o que? Um leproso. Também temos a 9.3, que é o que? O juiz e a viúva. A 9.4, o cego de Jericó. E arrumando separadamente cada uma das histórias, nós vamos pegar as figuras, né, correspondentes àquilo que estamos ensinando e vamos colocá-la para que as crianças possam perceber o diálogo de Jesus ali com aquele leproso, né, que pediu a Jesus para ser curado. E Jesus o curou e apenas esse homem voltou e agradeceu o Senhor. Então nós usamos para mostrar, né, que ele ficou de joelho, a figura 4.2 da lição 4. Você pode estar utilizando também para mostrar que aquele foi o único homem que estava doente, foi curado e que voltou para agradecer a Jesus. Por isso a importância de ensinar sobre a gratidão, né? As pessoas precisam ser gratos ao Senhor porque Ele faz milagres. E aqueles 9 homens, não voltaram para agradecer. Apenas um leproso veio para agradecer, né? E o próximo, nós vamos ver a figura de quê? Do juiz injusto e da viúva. O que nós podemos utilizar também? Nós, para essa história, um pergaminho que você pode fazer de cabo de vassoura e de papel, olha só, passado café, né, para ele ficar velhinho e queimado as pontas. Então, esse pergaminho servirá como a causa da viúva, aquilo que a viúva ia lá com aquele juiz pedir, por favor, julgue a minha causa, julgue a minha causa. Então, ó, você pode estar usando um pergaminho para estar auxiliando, além da nossa figura, né, o juiz e a viúva. Outra coisa que você pode estar utilizando é um malhete. O que é um malhete? É, olha só, o martelo do juiz. Então a gente pode estar utilizando um malhete que você pode imprimir, né? Você pode pegar aí na internet uma foto e imprimir para mostrar para os seus alunos, porque talvez eles não saibam nem o nome desse martelo e nem que martelo que o juiz usa, né? Também nós vamos ensinar nessa história sobre o cego, né, o cego de Jericó, que foi também pedir para ser curado. Então Jesus estava, né, aonde? Caminhando, quando ele ouviu alguém gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E quem era? Era o cego. Você pode estar usando, ó, o que é isso aqui? Um tapa-olho, que você pode estar mostrando para as crianças que o cego não enxergava. Você pode colocar no olhinho, né, do seu aluno, para que ele veja que o cego não enxergava nada. E ali ele estava pedindo de Jesus para ser curado. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego não viu, mas ele ouviu que Jesus passava por ali. Então, ó, ele se manifestou e pediu: Jesus, por favor, eu quero ser curado. E Jesus disse para ele: veja! E ele viu e ficou tão alegre e louvou ao Senhor, assim como o leproso também, que louvou ao Senhor por aquele grande milagre. Então é importante também a gente ter uma frase, né, impressa para mostrar aos alunos qual foi a reação do cego e do leproso depois que eles foram curados. Qual foi a reação? Louvaram ao Senhor. Que maravilha, que bênção! E agora nós vamos ao nosso próximo slide. Agora nós vamos ao preparo do material. Você vai primeiro baixar suas figuras no QR Code da sua revista, você vai recortar,
né, você vai plastificar e você vai colocar um feltro ou uma lixa grossa para que ela possa prender no flanelógrafo. Segundo, providenciar outros materiais. E, em seguida, confeccionar o versículo, que é muito importante que ele seja caracterizado conforme a história. Muito bem, então nós já recortamos as figuras, já pregamos, né, a lixa, já colocamos no flanelógrafo. O que é que nós precisamos agora? Nós precisamos de outras coisas também, como, olha só, isso aqui é uma gaze, né, que você pode estar usando um esparadrapo cor da pele, para mostrar que aquele leproso, ele tinha uma enfermidade na sua pele. Então, você pode estar utilizando para mostrar. Você pode também estar mostrando uma cuia, né, com moedas, para mostrar que o cego estava sentado pedindo esmolas. Então, o cego, ele precisava de uma cuia para colocar suas moedas, senão elas iam se perder, tá bom? E também você pode preparar o seu versículo da lição 9 no formato de um tapa-olho, né, que fala o seguinte. Vamos começar por aqui. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lucas 18, 38. Então, esse é o versículo da nossa lição 9, que você pode estar usando com o formato de um tapa-olho para mostrar o cego que não enxergava, que foi um dos milagres da nossa lição 9, tá bom? Então, que Deus te abençoe. Espero que você dê uma excelente aula deste domingo. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Obrigadíssimo, pastora Regiane. Deus abençoe a sua vida. E ao final dessa lição bíblica, você pode estar utilizando a revista do aluno. São 4 exercícios que vai ajudar as crianças a fixar aqui, ó, na cabecinha delas, tudo que aprenderam durante a aula. Vai ser muito legal para todas elas. Bom, e o nosso último recadinho. Você pode estar aí, ó, preparando tudo para receber os seus alunos nesse domingo. Receba com amor, faça uma decoração na sua sala. Importante, faça o seu roteiro, anote tudo. E outra coisa, ore e interceda por cada um dos seus alunos. Eles são especiais. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Deus abençoe você.